Olá, bom dia. Eu me chamo Micaela, sou aluna de História da Unirio, pelo Polo de Piraí. E essa aula é uma aula sobre a expansão marítima europeia, que vai ser dada para o sétimo ano, né? A antiga sexta série. Ah, nós vamos começar, no caso, a aula entendendo por que aconteceu a expansão. Por que que ela de fato começou, né? Os interesses pelos descobrimentos. No caso, vai ser proposto para os alunos que venha ter um debate inicial sobre o que eles entendem do que venha a ser a expansão marítima. De fato, nós temos como assim um senso comum dizer que era pelo interesse do descobrimento, das especiarias, a exploração do mar, do oceano e tudo mais, né? Mas aí nós vamos entrar em alguns pontos específicos, né? A aula, em geral, ela vai ter como seus objetivos o interesse pelo descobrimento, as ciências e as navegações, a ideia de Portugal, né? E a sua liderança pela exploração, pelo comércio. Também vai ter a navegação em direção às Índias, que nós iremos tratar sobre as questões brevemente sobre as questões das colonizações, né? E daí a gente vai falar sobre os espanhóis e os portugueses em si na América. Nós vamos abordar uma temática dos índios, né? E toda essa situação que veio ocorrer. E também nós chegaremos, né? Na conclusão com os objetivos de um novo mundo, que é formado a partir da expansão marítima e as consequências, né, das conquistas ultramarítimas, né? Também tem a questão da arte a ser abordada, que nós vamos trazer mais para o final da aula, né? Com a proposta de atividade. O primeiro eixo a ser tratado dentro da aula, então, vai ser sobre o interesse do descobrimento. Nós vamos entender os motivos que levaram os europeus a iniciarem as navegações no Oceano Atlântico, né? Lá no século XV, a Europa ela passa a entrar em uma crise econômica e daí a gente começa a ver um cenário de fome e de carência para metais. Os metais naquela época eles eram usados assim, na maior parte para o cunho de moedas, né? Para o comércio. E essa crise que ela começa a existir, ela começa a ameaçar a sobrevivência, né? E o lucro dos comerciantes. Aí se vem a necessidade do explorar o desconhecido, desbravar aquilo que, de certa forma, ainda não era conhecido, mas existia. Ele estava lá. E daí a gente entra naquela questão de por que só naquele momento que a expansão ela começa a acontecer no Oceano Atlântico, né? Os comerciantes naquele momento eles tendiam a atravessar o mar Mediterrâneo. A única questão ali daquele mar, né, que para realizar aquela essa viagem comercial por ali é que os europeus eles enfrentavam constantemente os comerciantes árabes, né, ali na Península Itálica. E por conta disso, eles começaram a pensar, né, em rotas alternativas para que eles chegassem às Índias, né? E daí eles começaram a desbravar o Oceano Atlântico. Só que no século XV, a visão que existia sobre o mar, ela era extremamente deturpada. Por quê? Eles não tinham muito. O homem e a mulher do século XV ali, eles não tinham muito conhecimento e entendimento de discernir o que era o real do que era fantasia. Então, muito daquelas questões de monstros marinhos ou culturas desconhecidas e tudo mais, eles começam a ser desenvolvidos naquela época, naquele momento.
essa questão em si é muito interessante para tratar com o aluno, porque é, falar desse momento em si e abordar essa questão fantasiosa que existia ali sobre o oceano remete muito às questões dos vikings, dos monstros marinhos e tudo mais que o aluno, ele, querendo ou não, no cotidiano dele, ele acaba conhecendo, né? Ele acaba vendo num desenho, num jogo ou coisa do tipo, e ele passa a ter, assim, uma certa noção daquilo, né? E naquela época, os relatos que os comerciantes, os exploradores, eles tinham do mar, né? Vinha de forma contada através de histórias de outros navegadores. Marco Polo é um dos exemplos aí, né? Que o Oriente, no caso, foi desbravado por ele. E tudo naquele momento em que se existia de ideia do Oriente vinha através dos relatos de história de Marco Polo. Então, assim, o que se conhecia do oceano e das terras, né, além da Europa, ele vinha de relatos dos navegantes. Então, muito assim do real, do ideal, do fantasioso, tava ali na mesma linha, porque não se sabia ao certo o que é que de fato acontecia ali, né? É, na revista de ciência de 2003 tem uma parte, né, um artigo das viagens de Marco Polo. É muito interessante trabalhar esse personagem dentro da temática, né? Até trazer, assim, uma parte desse, desse estudo que é feito ali, né? Porque ele vai tratar o Oriente, né? A Ásia, e a Ásia, nesse momento, ela é vista de forma maravilhosa, né? Porque o europeu, ele chega ali naquele momento e ele vê abundância de alimentos, de metais, de tecidos, ele começa a ver as pessoas vestidas de formas coloridas, e eles ficam maravilhados. Marco Polo ficou maravilhado. Então ele começa a escrever os seus registros de viagens de uma forma em que aquele que saiu da Europa não é mais aquele que voltou, porque a cultura em si que ele passa a viver ali é totalmente diferente do que ele de fato esperava, né? E daí aquela questão do o que é fantasioso no oceano, né? Ele passa a ser um motivo de instigar o navegador a conhecer aquilo ali, né? Essa curiosidade, essa necessidade levou o europeu em um momento de crise, né, a desbravar o Oceano Atlântico em busca das Índias, né? Porque o que se diz é que ele iria até as Índias atrás das especiarias, porque ele estava em um momento de crise, de fome, ele necessitava de metais, ele necessitava de alimentos, ele necessitava que a economia girasse naquele momento. E daí o europeu ele sai em direção às Índias. Entretanto, para desbravar o Oceano Atlântico. O segundo objetivo a ser tratado dentro da aula é a questão da ciência e as navegações, né? Os avanços científicos a partir do século XV, eles contribuíam para o avanço das navegações. Na realidade, os avanços científicos que passaram a ocorrer no século XV foi por consequência das navegações. Tinham em prol as navegações. A expansão do comércio marítimo, ela acaba abrindo portas para as inovações científicas que tinham por objetivo auxiliar o deslocamento dos navios. Sendo assim, a gente, né, começa a entender que os instrumentos náuticos que foram criados naquele momento eram devido à necessidade da expansão do comércio, do comércio marítimo, no caso, né? O mapa e a cartografia, ela já era estudada, né? Ela já era conhecida, né? Desde o início da Idade Moderna.
Porém, até então, as únicas teorias conhecidas, né, e estudadas para aquele momento, né, de forma geográfica, tinha a ver com Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu, ele foi um estudioso, né, e pesquisador que até o século XV, até o momento da expansão do comércio marítimo, ele dominava os mapas, a cartografia e toda essa questão de navegação era oriunda das teorias dele. Porém, né, com todo o avanço que começa a ocorrer na ciência, os instrumentos náuticos, como a bússola, que vem surgindo naquele momento, astrolábio, balestilha, os portugueses eles acabam sendo pioneiros nesse momento, né? Portugal, na expansão marítima, ela acaba tomando frente da, da colonização em si, né? Da exploração, assim como da ciência, né? Nós podemos, assim, a partir desse momento, identificar que Portugal acabou se tomando frente, né? Devido ao seu avanço científico. Até então, não era a ciência, a necessidade da, do melhoramento, né, de mapa de cartografia e tudo mais, até então ela não era vista assim como uma necessidade. Mas a partir do momento em que você começa a ter uma corrida, né, expansionista, você começa a ter a necessidade que todos os seus instrumentos, tudo aquilo que vá te possibilitar estar na frente, venha melhorar. Até porque, né, depois disso, depois do século XV, né, nos séculos seguintes, né, a questão da cartografia, ela entra até como uma questão militar. Ela começa a ser usada de forma militar para as estratégias de guerra. Porque, querendo ou não, o mar era o maior território naquele momento. Era o que se tinha para ser explorado, né? Nesse momento, né, nesse objetivo, né, da aula, pode-se fazer, né, uma atividade com os alunos em que eles passem, que eles pesquisem sobre todos, não sobre todo o avanço científico, né, mas sobre o avanço científico que nos diz respeito às grandes navegações. Bom, entraremos então na questão de Portugal, né? Que ele vai sair em primeiro lugar na expansão marítima, né? Portugal, em fato, ele vai ser o pioneiro nesse momento, tá? De forma geral, né, com a necessidade de descobrimento de novas rotas para as Índias, Portugal se sobressai em suas descobertas e buscas para os novos caminhos, né, no comércio, tá? Portugal em si, em 1453, com a ocupação dos turcos, ele começa a buscar novas rotas para o comércio das Índias, né? E o Portugal, assim, passa a ser pioneiro na expansão marítima no Oceano Atlântico. E daí o que acontece? Esse pioneirismo que acontece devido à exploração marítima favorece até na formação do Estado Nacional, né? Que vai se tornar Portugal depois disso. Entre 1383 e 1385, Portugal ela passa a viver um período de mudanças, né? As mudanças, no caso, que resultaram na centralização do poder nas mãos de Dom João I na dinastia Aves. Isso quer dizer que no final do século XIV,
Portugal já contava com fronteiras estabelecidas por parte ali dos seus conflitos, né, políticos e sociais já resolvidos. As fronteiras de Portugal naquele momento, elas já se encontravam ali estabelecidas, pré-determinadas. E devido a isso, o rei e a burguesia, eles passam a ter ter alianças, né, que incentivem as navegações. Bom, como no fim do século XIV Portugal já tinha suas fronteiras estabelecidas, né? Ele já estava, de certa forma, legal, ele já estava estruturado, e daí o rei já possuía apoio dos comerciantes, né? A gente entra naquela questão dos conhecimentos científicos, né? Que eles favorecem Portugal naquele momento nas suas viagens marítimas. E aí começa a ocorrer, né, que Portugal passa a ter sucesso nessas viagens marítimas, né? A primeira conquista dos lusitanos foi na cidade de Ceuta, no Marrocos, né, no norte da África, em 1415. Em questão, né, nessa conquista ocorreram batalhas, né, com os mouros que habitavam aquele local ali do norte da África, né? Mas Portugal teve sucesso já nessa viagem, né? Já nesse momento, primeiro momento de exploração, né? No século XV em si, as cidades portuguesas elas começam a se tornar centros importantes de desenvolvimento científico e comercial, né? Portugal naquele momento ele passa a receber muitos imigrantes, muitos comerciantes, muitos navegadores, né? Das cidades destaques é Sagres, né? Que ela se tornou um centro de discussão das ciências, no caso das ciências das navegações, né? E daí os estudos cartográficos, né? A posição geográfica de Portugal ele favorecia muito a todo esse sucesso que os portugueses eles passaram a ter, né? E as migrações dos navegadores de outras partes da Europa acabavam acontecendo com frequência, porque é aquilo. Portugal ele se encontra com um pioneiro desde o final do século XIV até o início do século XV. Portugal já tinha suas fronteiras bem estabelecidas. Ela já buscava a exploração, já tinha conseguido, de certa forma, sucesso, né, nessa expansão marítima. E daí, com todos os avanços que começam a ocorrer, Portugal se torna praticamente o centro da Europa voltado à expansão. Por quê? O navegador ele ali iria conseguir uma boa posição de rota em saída para o Oceano Atlântico, porque Portugal em si ele tem saída para o Oceano Atlântico, né? Ele é voltado para o Oceano Atlântico. Aí, o segundo ponto é a questão das ciências, né, e cartografias que passam a ser estabelecidas e desenvolvidas ali naquele local. E aí as cidades, né, os territórios ali de Portugal, eles passam a ser divididos e distribuídos de acordo com as necessidades, todas voltadas para a expansão marítima em si, tá? Os marinheiros, no caso europeus, né, eles se encontravam ali na cidade de Lisboa, que era um dos pontos de rotas de comércio ali do Mediterrâneo. Sagres, por sua vez, era um centro da astronomia, matemática, reunia viajantes, comerciantes, cartógrafos de todo o mundo que
estavam ligados ali às grandes navegações. Tudo naquele momento tinha por objetivo a aventura marítima que estava acontecendo. Portugal, como pioneiro, acaba tendo seu território tomado por esta questão, né? Por essa causa. Os marinheiros, os cientistas, os matemáticos, os astrônomos, eles passam a estar ali naquele território, em diversas cidades diferentes, por algum motivo que esteja ligado à navegação. E daí Portugal, ele já estava tendo sucesso, né? Porque a partir do momento que ele se torna pioneiro na expansão marítima, que ele acaba se tornando pioneiro na ciência, na ciência voltada às navegações, e já tinha tido sucesso posteriormente, né, nessa descoberta. Começam a acontecer novas jornadas de descoberta, né, patrocinadas ali por Portugal. Aí entram nomes como o Diego Cão, que chega na África Ocidental em 1482. E daí tem Bartolomeu Dias, que entre 1487 e 1488 ele chegou em Cabos das Tormentas, que depois passa a ser chamado de Cabo de Boa Esperança. A gente tem o famoso Vasco da Gama, que em 1498 chegou em Calicut, na costa sudeste da Índia, né? Vasco da Gama em si chegou à Índia, que era o objetivo inicial, né? Mas as navegações, elas tomaram proporções tão grandes que as rotas marítimas, elas simplesmente se expandiram. E daí nós também temos, né, Pedro Álvares Cabral, que em 1500 ele chega à América do Sul, através, né, do Império Ultramarítimo Português. E daí, a partir daquele momento, a gente começa ali ter também a América do Sul, né, um território, vamos que por dizer, antes nunca explorado, anexado a Portugal. Bom, então, vamos recapitular o que foi visto até o momento, né? A expansão marítima, né? Ela passou a ocorrer a partir do interesse pelo descobrimento. Esse interesse foi devido à crise europeia que ocorreu no século XV, né? A crise econômica, né? Que gerou fome, que a Europa carecia de metais preciosos, principalmente para o cunho de moedas, para fazer o seu mercado, né, girar. E daí nós temos a expansão comercial, que Portugal se torna pioneiro nesse momento. A expansão comercial, ela diz respeito ao avanço à exploração do Oceano Atlântico, antes não conhecido, só pouco desbravado por alguns viajantes, né? E daí, a partir desse momento, a gente passa a ter, né, os avanços científicos. Tudo aquilo que poderia contribuir para os avanços das navegações. Aí nós temos os mapas, cartografia, bússola, todo aquele instrumento, né, que leva ao explorador facilitar, né, uma melhor facilitação ali para aquele momento ali de exploração que passa a ocorrer. E daí a gente tem Portugal, né, que é o pioneiro, que sai em primeiro lugar na exploração, na ciência, se torna um centro ali o território português se torna um centro ali de avanço científico, de tudo que é voltado às grandes navegações, né? Ali a partir de 1453, Portugal passa a se tornar quase um centro da Europa. E daí, até esse momento, tem uma atividade que é proposta aos alunos, que seriam eles investigar, né, conhecer
um pouco mais das ciências, dos instrumentos que foram desenvolvidos, né, nesse momento, assim como é proposto um bate-papo em sala que leva ao seguinte questionamento ao aluno: se você é um marinheiro lusitano em viagem para as Índias, quais medidas de segurança deveriam ser tomadas durante a expedição e quais instrumentos são necessários para a navegação? Esse questionamento em si, que vai ser feito em sala de aula para os alunos, ele leva que o aluno venha refletir sobre as ciências, né? Sobre os avanços tecnológicos, sobre o pioneirismo de Portugal, e ele se coloca ali como um navegador, como um marinheiro, que vai sair em sua jornada exploratória pelo Oceano Atlântico. Então, se espera que o aluno ele venha refletir sobre o que foi dado até então, para poder estar desenvolvendo esse questionamento. Eu, como marinheiro, o que eu preciso para realizar uma viagem até as Índias? Então, ele vai começar a discutir aquilo ali junto com o professor, junto com os demais alunos. O que ele precisa? Ele vai precisar de um navio, de uma tripulação, ele vai precisar de instrumentos, ele vai precisar de uma bússola, ele vai precisar saber usar aquela bússola, ele vai precisar de um mapa, ele vai precisar de um cartógrafo para ler o mapa. Então, a gente vai desenvolver, né, com os alunos esse bate-papo. O que ele precisa? Como ele vai fazer essa exploração? Qual o objetivo dele? Aonde ele quer chegar? Nós sabemos que o objetivo era as Índias, porém, a partir do momento que o marinheiro ele entra no mar, ele começa a desbravar e a conhecer novos horizontes. Bom, a partir do pioneirismo, então, português, faz-se necessário, né, de outros países começarem a investir nas grandes navegações da mesma forma que os portugueses investiram, né? Daí começam a ter as corridas de navegações em direção às Índias, né? A Espanha, ela sai logo em seguida dos portugueses. A Espanha, ela começa a ter um plano de disputa com os portugueses, né? E passa até a ser essas navegações, a princípio, elas são protagonizadas por Colombo. E Cristóvão Colombo, ele parte da Espanha com o objetivo de chegar à Índia, né? Só que ele traça um novo caminho, vamos por assim dizer, né? Enquanto enquanto estava se tendo a navegação para o leste, Colombo ele traça um caminho pelo leste. No caso, ele passa a se basear já na ideia de terra redonda, que naquele momento já era mais aceita, vamos por assim dizer, pelos cientistas. Sendo assim, enquanto a navegação acontecia para o leste, os portugueses iam para o leste, Cristóvão Colombo ele parte da Espanha com o objetivo de chegar às Índias, só que pelo oeste. Consequentemente, ele não chega às Índias. Ele vai chegar à América Central lá em 1492 no Caribe, mas isso será abordado posteriormente, né? As navegações, elas, né, os navegadores, eles passam a se aventurar em busca de novas rotas e destinos. Nem todos os navegadores que partiam de Portugal e de outras localidades ali da Europa naquele momento tinham por objetivo chegar às Índias. O objetivo também era de explorar, né? Marco Polo estava aí, estava na Ásia, foi um dos navegadores. Os lusitanos, né, os portugueses, eles também saem, né, de Portugal com o objetivo de chegar
a Índia, mas também de explorar, né, novas terras, lugares desconhecidos. A partir, né, de Colombo e a sua descoberta, a gente tem assim, Portugal é o pioneiro, a Espanha vem logo em seguida com medo de ficar atrás nessa corrida, e daí, a partir disso, novos navegadores, né, passam a entrar nesse momento de descobrimento, principalmente das Américas, que passa a ser descoberto por Colombo. E daí também tem Pedro Álvares Cabral. Eles chegam nas Américas, são Américas diferentes, mas eles chegam nas Américas. Daí em questão é isso, né? Outros navegadores também passam a se aventurar nessa mesma rota. Bom, então nós vamos falar um pouco, né, da Espanha, de Cristóvão Colombo e a chegada a Portugal. Em 1492, Cristóvão Colombo ele sai da Espanha com o objetivo de chegar nas Índias. O objetivo de Cristóvão Colombo é chegar às Índias, só que pelo lado contrário. Ele traça um caminho pelo oeste, se baseando na ideia que a Terra é redonda e que, teoricamente, não teria terras não descobertas ao longo do caminho, né, para chegar até as Índias. Colombo, quando chega na América Central, no Caribe, ele em si tem a convicção que ele simplesmente descobriu um novo caminho para o Oriente. Colombo, na realidade, quando ele falece em 1506, ele morre já ainda pensando que, com essa convicção de que de fato ele tinha descoberto um novo caminho para o Oriente. A expedição de Colombo, entretanto, ela a princípio não foi muito bem aceita pela coroa espanhola. Colombo ele chega à Espanha em 1485, né, com o empenho de convencer o governo, através dessas suas teorias de navegação, para poder realizar, né, essa navegação pelo esse novo caminho do oeste. Em 1492, né, é que ele consegue fazer que seu projeto seja aceito. E daí, em 3 de agosto de 1492, Colombo ele parte da Espanha. E em 12 de outubro do mesmo ano, ele acaba chegando no Caribe. Só que ele chega no Caribe acreditando que na realidade ele tinha chegado às Índias. Só que ele chega no Caribe. Ele chega com 3 embarcações, né, na ilha de Guanani, que na verdade ele batiza depois de São Salvador, né? E daí, como Colombo acreditava fielmente ter chegado às Índias, ele passa a chamar os nativos daquela região de índios, porque acreditava ele ter chegado nas Índias, só que numa região mais remota, vamos por assim dizer. Só que na realidade ele estava no Caribe. Em 1493 ele retorna à Espanha. Ele retorna à Espanha com diversos metais preciosos, ouros e especiarias, do que diz ele ser a Índia, da região em que ele se encontra, né? Depois disso, Colombo ainda realiza mais navegações em direção ao Caribe, né? Tem um filme que retrata muito bem esse momento de Colombo, que é o filme 1492, A Conquista do Paraíso, por Cristóvão Colombo. É um filme que fala desse momento, né? Expressa aquela relação, fala um pouco de como foi aquele primeiro contato, mostra Colombo com os índios, mostra como que ocorreu aquela colonização ali. Naquele momento a gente já começa a perceber, né,
algumas das situações de como ocorreram esse processo de colonização da América, né, através de trocas, através das guerras de conquista, o colonizador que sempre se mostrou ser interessado nos índios por conta de suas disputas, né, foi um processo violento que veio ocorrer ali e Colombo consegue estabelecer ali de fato uma colônia, né? Uma colônia espanhola que venha a ser desenvolvida ali em São Salvador. A partir então desse momento de navegação, né, que vem a decorrer dos portugueses, dos espanhóis, os ingleses, os franceses, os holandeses, eles partem, né, para esse empreendimento das viagens transoceânicas a partir do século XVII, né? Os diversos povos dos continentes eles passam a ter contato, né? Essa relação que passa a existir através das grandes navegações, elas têm influência na modificação até mesmo dos conhecimentos das pessoas, nos conhecimentos de mundo, né? Como foi dito lá no início da aula, todo o relato que se tinha em relação aos povos, não os povos distantes, né? E aos oceanos que não vinha a ser o mar Mediterrâneo, eles tendiam a ser confundidos entre a fantasia e o que era real. Então, a partir das grandes navegações, né, lá no século XVII, já com a partida dos portugueses, dos espanhóis, dos ingleses, dos franceses, dos holandeses, muitas dessas histórias elas passam a ser desmistificadas e o conhecimento em si de mundo e o que as pessoas passam a conhecer, né, o que elas já conheciam, o que elas passam a conhecer, eles vão abrindo caminhos para novos interesses, novas formas de pensar. E daí os povos eles passam a se desenvolver através de novos caminhos, né? Através de novas descobertas, que veio devido a toda essa influência dos diversos povos, diversas culturas que os marinheiros, os exploradores, os conquistadores principalmente, eles passam a ter com esses novos territórios. Bom, a partir então desse momento, o mundo ele passa a ser entendido como novo, né? E daí vem o conceito de novo mundo, a expansão marítima, as desmarcações geográficas das novas terras descobertas, né? Principalmente das terras da América, que naquele momento elas estavam, aquela parte do centro-sul americano, que estava sendo disputada entre os portugueses e os espanhóis, né? Com a expansão marítima e a rápida proliferação dos espanhóis e dos portugueses na América, com a influência da igreja, é muito importante frisar nesse momento que a igreja ela teve grande influência nas grandes navegações, porque além da igreja, os ibéricos em si eles queriam proteger os metais preciosos e todas as especiarias e a igreja tinha por objetivo a propagar a fé cristã no Oriente, porque até então eles estavam nas Índias. Tendo em vista isso, a igreja ela passa a patrocinar, né? Ela passa a facilitar todo esse avanço, né? Toda essa expansão marítima que começa a ser tida, né? Os portugueses e os espanhóis eles fazem muito proveito disso em relação à documentação, à liberação, a patrocínio para poder estar realizando as explorações marítimas, né? E a igreja em si, ela queria espalhar a fé cristã e ela queria também evitar conflito entre os povos ibéricos, né? Tendo em vista isso, a gente tem que ressaltar a questão do Tratado de Tordesilhas. Foi assinado na Espanha, né, na cidade de Tordesilhas, e ele vinha a ser um tratado que dividisse os territórios americanos através de uma linha imaginária
entre os portugueses e os espanhóis, para que evitassem conflitos entre eles, né? Esse tratado ele foi feito pela Igreja para poder ter evitar que ocorresse esses conflitos, né? Até futuramente, né, esse contrato acaba sendo invalidado por outros povos, porque é aquilo, a América depois passa a chegar outros colonizadores ali, né? Como falado anteriormente, a partir do momento que Portugal e a Espanha saem nessa corrida, os ingleses, os franceses, os holandeses, eles também entram ali naquele momento. Então, a partir do momento que você tem novos povos chegando em territórios antes desconhecidos, eles passam a reivindicar aqueles como deles, né? A gente vê que o Tratado de Tordesilhas ele passa a ser é, invalidado. Porque não se trata mais de uma questão de portugueses e espanhóis. Se trata de uma questão em que vai abordar diversos outros povos europeus. O Tratado de Tordesilhas, ele foi um acordo de 7 de junho de 1494, né? Ele é um documento que ele dividia as terras de forma imaginária, tá? A divisão ficava da seguinte forma: eram 370 léguas, no caso 2.500 quilômetros do oeste do arquipélago do Cabo Verde, tá? E o tratado garantia à coroa portuguesa que todas as terras descobertas e que viessem a ser descobertas, tá? Todas as terras já descobertas e que viessem a ser descobertas até 370 léguas dessa linha de Cabo Verde seriam situadas delas. E além desse limite, pertenciam aos espanhóis. Era uma linha imaginária. A partir do momento que é uma linha imaginária, nós já temos assim uma noção em que aquilo de fato não seria cumprido daquela forma, né? Seria como se a gente estivesse, por exemplo, fazendo a divisão da África. A gente vai lá e a gente coloca uma linha imaginária reta e a gente divide todos aqueles povos, todas aquelas culturas, todos que estão ali, né? Então a gente já vem entender que essa linha imaginária das Tordesilhas ela poderia ou não ser seguida à risca. Assim como a partir do momento que outros europeus chegam naquele lugar, ele se torna invalidado. Bom, para finalizar essa temática, né, nós temos as consequências das conquistas ultramarinas, né? Porque nem tudo são flores. E nem tudo ocorreu da forma que só os europeus esperavam. Então, assim, nós temos transformações significativas na Europa, na África e na Ásia, né? Em decorrência das Américas, né? No comércio mundial, no deslocamento do eixo econômico. Porque a partir do momento que o europeu sai de seu território em direção à Ásia, para ir até as Índias, e ele acaba chegando na América, do outro lado do mundo, a gente começa a ter aquela visão de que o comércio mundial já não era mais o mesmo. O eixo comercial já não era mais o mesmo. A economia, fortemente a economia de Portugal, da Espanha e da Inglaterra, vinham de suas colônias americanas. Então, assim, a economia ela era dividida no comércio mundial entre os turcos e os italianos, que monopolizaram, tá? Eles passaram a monopolizar o comércio de especiarias dos ocidentes, o acúmulo de metais preciosos, principalmente por parte dos espanhóis, tá? Ele era, assim, protagonizado pelos portugueses, espanhóis, os ingleses, os franceses e os holandeses, tá? Esse acúmulo de metais preciosos, eles acabaram gerando uma nova era moderna econômica, tá? É interessante nesse momento realizar um debate com os alunos sobre as superioridades que a Europa veio adquirir mediante o lucro das burguesias nesse novo cenário econômico, né? Porque não dava para se dizer que a Europa em si, de forma totalitária, ela vinha avançado para esse novo comércio. Ela vinha ganhando papel dentro desse comércio mundial,
né? Porque, de fato, o texto do pioneirismo de Portugal e depois seguido dos espanhóis, a gente começa a ver que Portugal é uma potência, a Espanha é uma potência, depois a Inglaterra, a França e a Holanda também vão se tornar. Só que quem começou primeiro, teoricamente, vai sair na frente. E é aquela questão de Portugal e depois da Espanha, que posteriormente passa a ter entendimento que ela está na América, não nas Índias, como ela achava que estaria, né? Bom, a burguesia europeia, né, que de fato tem a iniciativa dessas viagens, elas acabam se tornando superiores. Elas passam a ser consideradas superiores, né? Nessa conquista de novas terras, porque elas passam a lucrar com isso, né? A partir do momento que elas chegam em territórios antes não explorados, elas vão lucrar em cima daquilo que teoricamente é novo para eles. Entretanto, temos dois lados da história. Nós temos o colonizador e nós temos o colonizado. O colonizador é o europeu, que está fugindo de uma crise, que enriquece a partir das especiarias, riquezas, metais preciosos, ouro, tudo mais que ele vai encontrar nesses novos territórios. E nós temos, né, os povos colonizados, que vão se ver mediante a uma situação totalmente nova. Eles vão ver os desconhecidos entrando dentro de seus territórios, vestindo roupas que eles não conhecem, utilizando armas. Eles vão se ver em um momento em que a troca amigável não é mais amigável e ele se encontra numa situação escravista. Ele passa a trabalhar em prol do interesse europeu. O interesse europeu, entretanto, não era continuar na América, era juntar a riqueza dele e voltar para a Europa. Então a América em si, ela passa a trabalhar para a Europa. O comerciante que está ali, ele está visando o lucro dele no território europeu. Então, o choque que acontece ali entre as realidades, ele é muito grande. Ele é um choque violento, ele é um choque destruidor. Não somente pela questão escravista, mas também pelo choque cultural, dos costumes. Aí nós trazemos novamente aquela questão da Igreja Católica, que tinha por objetivo a propagação da fé cristã. Então existiam as cruzadas. As cruzadas estavam presentes naquele momento. E um índio que antes ele tinha por conhecimento de certo a sua religião, o seu entendimento, ele começa a se ver sendo negado pelaquilo que o europeu tinha como certo, que ele acreditava que era o correto, que era a verdade absoluta e que deveria ser acatado pelos que estavam sendo colonizados, né? Nesse momento nós também temos a questão da escravidão negra, né, africana, também já se faz muito presente, porque até então eles usavam a mão de obra do índio, mas nem sempre o índio poderia reagir de forma pacífica, né? Assim como a mão de obra do negro era barata para eles, para os europeus, no caso, né? E trabalhariam da forma em que existia aquela necessidade ali. A partir de então, nós também temos influência com a arte e com a cultura, que começa a ocorrer ali naquele choque cultural, né? Toda aquela situação violenta que vem a ocorrer, porque a violência em si que ela venha a existir com o índio e com o negro escravo, ela não vem só de forma física, ela também é tratada de forma psicológica e cultural,
para aquele que está vivendo. Bom, nós tivemos a influência na arte também, né? Porque as grandes navegações, elas em si, elas ocorreram, elas tiveram seus reflexos dentro da ciência e da arte, né? A arte, ela, no caso, ela era um instrumento influenciador da descrição de um novo mundo. Ela descrevia todo aquele momento em que estava acontecendo ali, né? Todo aquele processo que estava acontecendo. A arte, ela foi um item essencial para o despertar da curiosidade, né? Das grandes navegações em direção ao novo mundo, mesmo que esses relatos fossem fantasiosos, né? Eles tomavam possíveis descrições, possibilidades de desbravamento do novo mundo. Então, eram abordados mistérios, fantasias, principalmente em questão da Amazônia e de Eldorado, que assim foram territórios ali dominados pelos portugueses e pelos espanhóis. Essa questão em si, toda fantasiosa, ela trazia ainda aquela questão do o que é real e o que não é, né? Que o europeu lá no século XV ainda acreditava, né? Acreditava, porque não existia essa questão de sair para descobrir o novo. Porém, dentro da arte, passa a ser abordado isso para que venha instigar no europeu essa necessidade, essa vontade, essa curiosidade de estar ali participando, né, das novas navegações. Uma atividade proposta para esse momento seria um bate-papo relacionado às viagens de Vasco da Gama, né? Existe um trecho de um poema de Camões que leva os alunos a instigar os mitos fantasiosos que rodeavam a América, como as questões da Amazônia, né, e de Eldorado. A atividade em si a ser proposta durante a aula é que o aluno venha refletir, né, sobre todas essas questões que venham a ocorrer, né, e que o aluno venha assim entender essas expansões além da visão dos navegadores. A partir do momento em que nós vamos desenvolver momentos em que o aluno vai estar conversando e pesquisando sobre os instrumentos científicos que foram desenvolvidos nesse momento, o aluno também vai ser colocado como aquele questionamento do e se eu estivesse naquelas grandes navegações? O que seria necessário para mim como marinheiro para estar nesse momento de descoberta de um novo mundo? Entretanto, também será trabalhado com o aluno a questão dos índios, todo esse choque que veio a ocorrer entre os colonos e os colonizadores, né? E a questão da influência artística, todo esse mito que veio a ser trabalhado dentro da América para que um novo mundo seja descoberto.